Josué capítulo 3. Ali foi só uma entrada só um pãozinho com manteiga. Agora vamos para Josué capítulo 3, versículo 5. Josué 3, versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O Instituto da Santificação, temos explicado que não é nada místico não, e nada impossível, é bem fácil, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Hoje foi a mensagem do missionário no dia 17, o pessoal está assistindo no dia 30, mas nós estamos no sábado, dia 17. E eu mostrei um versículo da Bíblia que o missionário citou, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então isso é santidade, é você pautar a sua vida na palavra de Deus, pautar seu querer, pautar os seus desejos, os seus sentimentos, todo o seu agir na palavra de Deus. É o que Deus falou para o Josué, logo no início. Josué, não sai nem para a direita, nem para a esquerda. Josué, viva na palavra. A palavra é a santidade. Então é isso que é santidade. É viver a palavra de Deus, andar na palavra de Deus. Aí ele disse para nós: e falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Isso é para mim e para você. Levantar a arca hoje é levantar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus no lugar mais alto da sua vida. Lembra quando alguém é campeão? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. O primeiro lugar fica no mais alto. Então a palavra de Deus tem que estar no lugar mais alto da sua vida. Você tem que levantar a palavra de Deus e indo adiante da família, dos amigos, mostrando o que é um agir de um cristão, como é o andar de um cristão, como é a vida de um cristão. Isso é muito importante. Nós vamos atraí-los com laços de amor, mostrando como é bom andar com Deus. No Novo Testamento, vamos lá, nós estamos vendo 1 aos Tessalonicenses. Vou entrar direto agora para depois ter outras matérias. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Ele diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Como assim? Nós devemos entender que nós também somos sacerdotes. Ali eram os sacerdotes. Quem frequenta aqui a igreja conhece bastante essa passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, que diz: e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, rei, porque não seremos dominados. Mas rei todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer andar com a coroa na cabeça, mas nem todo mundo quer ser sacerdote. A palavra sacerdote quer dizer sacrificador. Sacrifica a sua vida por amor ao evangelho, por amor às almas. Então é importante a pessoa aprender a ser um sacerdote. E nós somos eleitos sacerdotes não por nós. Essa eleição está dizendo aqui, ó, vem de Deus. Essa eleição vem de Deus. Aí ele diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Não é na carne, não é uma coisa forçada, não. É no Espírito Santo, é no agir de Deus no nosso meio. A igreja primitiva entendeu isso. Eu tenho pedido à igreja para orar sobre isso. O quê? Duas coisas importantes. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo 29. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Ousadia é intrepidez, ousadia é coragem. Nós temos que ter, porque as ameaças estão. Hoje, a toda hora a Igreja de Cristo é ameaçada disso, daquilo. Não podemos falar desse jeito porque ofende uma pessoa. Eu contei que de vez em quando as pessoas tentam, vamos dizer, cutucar a igreja e fazer com que a igreja seja o estraga-raça. Aí eles trazem mais ou menos assim, para dar uma pergunta: ô pastor, grupo tal vai entrar no céu? Mas já provocando mesmo. E o pastor tem que ter ousadia para falar a palavra, mas também tem que ter sabedoria. E eu respondo: por que você está perguntando isso? Eu vou te dar um versículo da Bíblia e você verá que lá fala que os adúlteros, por exemplo, não vão entrar no reino de Deus. Esse mesmo diz que os roubadores não entrarão no reino de Deus.
Diz também lá no Apocalipse 21:8, que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. Mas eles querem o quê? Eles querem provocar a igreja para colocar a sociedade como a igreja, que a igreja estraga a raça. Todo mundo defende, a igreja de Cristo é a única contra. Não, a igreja não. A igreja mostra a palavra, mas eles não perguntam isso. Outras coisas, só perguntam para provocar mesmo. Esse grupo vai entrar, essas pessoas vão entrar no reino dos céus. O que você acha? Aí tem alguns que querem ser políticos. O que é político? Quer agradar todo mundo, né? Quer aplausos, ou quer like hoje não é aplauso, hoje é like, é seguidores. E a pessoa diz, não, porque Deus é amor, e Deus é amor, sim. Porque se Jesus vivesse hoje, ele andaria com os pecadores. Foi, Jesus andou, mas não é para ficar com pecado, não. A mulher era adúltera, todo mundo queria apedrejar a mulher. Jesus não. Mas o que ele falou para ela depois? Mulher, vá e não peques mais, não é para continuar sendo adúltera, não. Então, se alguém tivesse um encontro com Jesus, se a pessoa tivesse um encontro, ela mudaria. Veja Maria Madalena, e dela foram tipo 7 demônios. Ela se tornou uma seita, mas não é só ela. Veja o Pedro, que era um homem cheio de altos e baixos, depois seguiu. Mas eles não querem. Então, quando a pessoa encontra Jesus hoje, ela para de se prostituir. Não informa a forma de prostituição. Ela para de se prostituir. Pode ter certeza, mas as pessoas não querem. Então, a igreja de Cristo tem que ter ousadia. É como falar, e aquilo é demônio? É demônio. Uma vez um perguntou para o missionário R.R. Soares, ô missionário, quem não dá o dízimo está roubando a Deus? Segundo o meu Deus, sim. Segundo a palavra do meu Deus, está assim. Eu não dou a Deus, eu não dou dízimo, então eu estou roubando a Deus. Segundo o meu Deus, você está roubando. Então, se você está dizendo que eu sou ladrão, segundo o meu Deus, você está. Tem que ter sabedoria para responder às pessoas. Verdade. As pessoas falam disso, tem aí. Então, nós precisamos dessa ousadia, de falar do amor de Deus. Mas não só falar. Aí ele diz no 30, vamos lá para o 30, Atos 4:30. E enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Quantas vezes você ouviu eu falar isso aqui? Porque a igreja não pode andar no comodismo. A igreja tem que fazer isso aqui, orar para que aconteçam sinais e prodígios. E resposta veio no capítulo 5, versículo 12. Diz, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Versículo 14, ele diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A igreja primitiva cresceu assim, mas a igreja evangélica no Brasil, em qualquer lugar do mundo, cresce assim. Quando a pessoa tem ousadia para pregar a palavra e mostrar o poder de Deus. Eu fiquei na igreja, por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu manifestei demônio. Eu estava possesso de demônio, eu era alcoólatra, mas alcoólatra mesmo. Eu sempre brinco aqui com o pessoal que não era pinguço de final de semana, não. Era de todo dia. Era de dia, de noite, qualquer hora eu bebia, entenda? De manhã se eu não tomasse a primeira, era tocar pandeiro. A primeira dose era assim, verdade. Não conseguia colocar a primeira dose, bebia mesmo. E quando eu cheguei na igreja, depois do alcoolismo veio a depressão, que era uma coisa horrível, pânico, que você não sabe, você não é dono da sua mente. Tem horas que passa que você vai perder o controle da sua mente, vai fazer uma loucura, se matar, se jogar. E é uma coisa que você quer acabar com aquele sofrimento. Por isso que eu vi que a pessoa se mata, não é que ela quer morrer, não. Ela quer acabar com o sofrimento da mente dela. Ela está presa naqueles pensamentos horríveis, que ela se sente, sabe, as pessoas não entendem, tem tanta gente ao lado dela, mas ela tem uma solidão, ela não consegue se comunicar, porque o mundo dela é outro, a mente dela está ali, e a libertação veio. Quando eu cheguei na igreja, não me lembro do obreiro, creio que Deus não deixou eu lembrar, e eu comecei, na hora que ele começou a orar, minha mão foi ficando toda torta, meu corpo foi entortando, e eu ouvi uma voz longe, assim como fosse num túnel, e eu manifestei ali. Ele expulsou o demônio, eu voltei, não era um chãozinho com carpete que nem aqui não, e aí foi uma terça-feira, tinha pouquinha gente, eu brinco que tinha uma multi-10, sabe o que é multi-10? Umas 10 pessoas, 20, aí na quarta eu não fui, que eu tinha que pegar uns exames, na quinta eu fui e manifestei de novo, na sexta eu manifestei outra vez, mas foi a última vez, domingo eu já estava na igreja, quando me perguntaram quem queria entrar para a mocidade da igreja, eu levantei a mão e fui para a mocidade da igreja. E comecei depois a fazer o que fizeram por mim. Como é que eu não vou usar, entenda, o mesmo remédio que usaram para mim? É assim que a igreja cresceu.
E no versículo 15 diz, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e o punha em camilhas, em leitos e caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando dois passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades, 16, e até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente em Jerusalém, conduzindo enfermos e o quê? Atormentados, que era eu, atormentados de espírito imundo, os quais todos eram curados. E a igreja não quer fazer isso hoje, mas por quê? Começa a se desviar. Então, o sacerdote, o cristão, o filho de Deus, tem que ir na frente, mostrando que isso tem que ser feito, orando pelos enfermos, expulsando os demônios, e assim vai ser a nossa mocidade, assim vai ser a nossa terceira idade. Eu brinco que a terceira idade aqui não fica fazendo crochê dentro da igreja, não. Um dia desses fizeram uma reportagem, naquela chamada Cracolândia, e ninguém falou que era o nosso grupo, mas era o nosso grupo que estava lá. Tinha o pessoal lá evangelizando, entregando alimentos, fazendo uma porção de coisa. Quem era? Pessoal do evangelismo, pessoal da terceira idade, senhoras de idade. Estavam lá levando o amor de Deus, entendendo? Lá fora, como pregou T.L. Osman, escreveu, conquistando alma, lá fora onde estão os pecadores. Isso tem que ser feito, igreja. Não podemos deixar de maneira alguma. Voltando para os Tessalonicenses. Então ele diz, e em muita certeza, como bem sabeis, qual fomos entre vós por amor de vós. Versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores. Vamos fazer isso. Glória a Deus. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação e com gozo do Espírito Santo. Não é fácil, não. Às vezes nós também pregamos com muita tribulação. Eu digo que você chega para um pastor e diz, pastor, ora por mim que eu estou muito doente. Às vezes você não sabe que aquele pastor também está muito doente. Ué, verdade. Mas ele está na fé, está na oração. Se você descobrir, mas pastor, você orou por mim, eu estou muito doente, mas eu estou sabendo que você está muito doente, mas estou na fé, já orei, Deus está operando. Porque com muita tribulação, mas com gozo do Espírito Santo. Ao finalzinho, com gozo, com a alegria do Espírito Santo. Quer dizer, nada rouba a nossa alegria que está na presença de Deus, mesmo nas muitas tribulações, mesmo nas muitas lutas, muitas adversidades, mas você não perde a paz. E de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Agora que bonito, hein? Agora vou aqui o que eu não falei no outro, de matéria nova. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou. Entendeu agora? É na faculdade, irmão. É no local de trabalho, é na vizinhança, é em todos os lugares. Você vai. Teve um caso de um rapaz que foi até num bairro, não sei onde foi, né? O cidadão veio para roubá-lo. Ele disse, cara, já que tu vai levar meu celular, deixa eu fazer uma oração por você. Alguém chegou a ver na internet? Teve, foi videozinho. Ele chegou, já que você vai levar meu celular, peraí, deixa eu pelo menos fazer uma oração por você. O cara olhou assim, pô, irmão, desculpa, cara, vai embora. Ele disse, não, mas eu quero fazer uma oração, faz. E o ladrão guardou o revólver e fechou os olhos, viu? E o rapaz orou. Mas isso não é piada não, irmão. Isso é a pessoa que crê que Deus está com ele, né? E crê, quer dizer, a ousadia que Deus naquela hora é em todos os lugares. Nós temos que o Paulo falou a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. A todo momento nós estamos prontos para anunciar o Evangelho. Eu falei do amigo que ia para os hospitais e no final da vida ele levou muita gente a Jesus, entenda, dentro de UTI. Eu estava lendo esses dias, eu falei que o último sentido que a pessoa perde é a audição. Isso é a ciência que fala, não é estudo meu, não. Entende? Não é só li. Como diz o outro, eu estou vendendo o peixe dos outros, né? Que disse, o último, eu fiquei pensando, Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pessoa pode ouvir até o último momento da vida dela. E dizem eles, cientistas, que quando o coração para, o cérebro ainda funciona um pouquinho. Rapaz, sabe o que é isso? Como é que é o amor de Deus? Ele está acima da nossa compreensão. Por isso nós não podemos ficar parados. Nós temos que ser exemplos, temos que ir à frente. Deixa eu só ler esse versículo para voltar para o Josué, senão não dá tempo. Amanhã no próximo culto tem mais, né? Mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que lindo, e as pessoas não vão ter o que falar de nós, e quando falarem vão falar mentiras, que você vai se alegrar,
Porque a Bíblia diz, quando falarem alguma coisa contra você, Mateus, não está no meu esboço não, Mateus capítulo 5, deixa eu pegar aqui direto, que é muito bonito, eu já provei isso aqui que é lindo. Versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, não é por causa de erros não, eu faço coisa errada e você começa a falar de mim, não, eu estou dando motivo, não é isso não, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, já é xingar, vamos falar uma palavra assim, e perseguirem, e o quê? E o quê? Mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram de vós. Então vão falar, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê, eles falaram de Jesus. Eu citei aqui, eu tenho citado João 7,12, o que diz João 7,12? Olha o que diz João capítulo 7, versículo. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, a respeito de quem? De Jesus. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, então antes engana o povo. De quem eles estão falando? De Jesus. Então podem falar isso de nós, mas né, o que eu estou dizendo é que você se alega, porque quando falaram mal, estão falando mentira, estão falando por causa da sua dedicação, do seu zelo pela casa de Deus, aí poderão falar. Então você descansa no Senhor. Volta para o Josué, pessoal, paramos no versículo 6. Vamos entrar no 7. Então, no versículo 7 diz, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. É isso. Moisés foi o quê? Foi o mar vermelho. Com Josué foi o Jordão. Com o apóstolo Paulo foi os lenços. Deus vai fazer conosco também a mesma coisa. Assim como eu fui com Pedro, foi com Paulo, serei com vocês. Nós temos que acreditar e com ousadia pregar o Evangelho. Jovem, Deus vai te dar ousadia, vai te dar a igreja. Cada membro da igreja, cada membro da congregação tem que ser um sacerdote, que vai adiante, tem que ser um exemplo, fazer com que as pessoas vão imitá-lo, como dentro de casa. Criancinha já imita, geralmente filho de obreiro, filho de membro, filho de pastor, filho de crente, às vezes assim começa desde pequenininho, que criança começa a expulsar demônios, já viu isso? Aí você brinca para o neném, ora pelo papai, ora pela mamãe, ora pelo vovô, faz uma oração por ele. Aí o neném tem 2 aninhos, começando a falar, nem fala direito ainda, ele dirá assim, tá de demônio, teu apetite Jesus, vai lá. Você nunca viu isso? Desde cedo. Rebeca expulsa demônios? Expulsa, né? Ora pelos enfermos. E não faz oração meia boca não, irmão. Chega, Jesus tem misericórdia. Ô, mal, sai daí em nome de Jesus. Claro que não fala com essa voz, mas vai. Tchau, mal, até daí, em nome de Jesus. Vai pra... É verdade, é isso que temos que fazer, é levantar essas criancinhas espirituais, homens e mulheres, jovens e moças, que vão mostrar a diferença.